Boa tarde, primeiro ano médio. Satisfação aqui estar com vocês. Eu sou o professor Alcides Guerreiro. Vou trabalhar hoje. Eu poderia dizer para vocês que a gente ia ter uma aula de história, mas ao invés disso, eu vou falar que eu vou compartilhar com vocês saberes que vão muito além da história e estão no campo da humanidades como um todo, incluindo a geografia, a sociologia, a reflexão do pensamento filosófico. Por falar em reflexão do pensamento filosófico, a minha convidada é mais do que especial, já é habituê aqui nas nossas aulas. Tudo bem, professora Maria Fernanda? Tudo bem, querido. Obrigada pelo convite. Pessoal da primeira série, é sempre um prazer estar com vocês, principalmente porque o tema, o que a gente vai fazer hoje é muito legal no nosso encontro, né? Quer contar para os estudantes o título do encontro de hoje? Muito bem, a gente vai falar sobre nações e territórios, deslocamentos humanos. E antes de falar do objetivo, eu vou aqui para Vou falar um pouquinho mais de perto com você. Mafê, a gente acostumou a ver história. Vou começar com o Momento Cabeção. Então vamos lá. Momento Cabeção. Falar em Momento Cabeção, nós recebemos estudantes hoje. Foi. A gente teve a satisfação de receber os embaixadores que legal. Foram consagrados, tomaram posse. Hoje foi um evento bastante bonito. E uma das aluninhas que nos encontrou falou para mim: eu gosto do Momento Cabeção, eu adoro o Momento Cabeção. Então o Momento Cabeção vai para você e vai para todos esses que se divertem e aprendem ao mesmo tempo. Mas, Fê, a gente está acostumado a ver história na perspectiva dos reis, não é isso? Dos presidentes, dos grandes militares, mas a história não é feita só desse tipo de gente, não é isso? Certamente não, certamente não. Não haveria rei se não houvesse também a população em geral. Não haveria militares se não houvesse a quem dirigir a sua ação, não é? Então, a história não é feita só dos poderosos. A gente lembra de um poema do Bertolt Brecht, um grande pensador e escritor alemão, onde ele fala, né? Por que a gente não vai falar das pequenas histórias? Porque nas pequenas histórias, a gente tem aí o impacto dos grandes movimentos que atingem a nós como um todo. E é nessa pegada que eu vou fazer a aula, inclusive tomando licença aqui, para partir de um relato de família que vocês vão ver durante o nosso encontro. Obrigado, Mafê. Vou levantar aqui, vou dar trabalho para o câmera. Vamos colocar os objetivos na tela, vamos lá. Apresentar uma exposição analítica dos fenômenos de deslocamentos humanos ao longo da história. E a gente vai começar a falar, então, de um deslocamento. Vou pedir para a Mafê ler um relato de família. Aí, no caso, é a minha família, por isso que eu pedi licença a vocês. A gente vai explorar isso para poder ampliar para uma camada muito maior da história, nessa ponte entre a grande história e as pessoas comuns. Mafezinha, lê para nós, por favor. Vamos lá, então. Olha, o professor Alcides, ele conta pra gente, né, nesse exercício de microhistória, né, ele conta o seguinte: a história da minha família no Brasil, via ascendência paterna, começa no final da década de 1880. Então, a gente está voltando lá para o final do século XIX, né? Na cidade de Verona, na Itália. Foi de lá que Patrício, junto de sua mãe, sua esposa e seus 2 filhos, ele partiu aqui para o Brasil. Além da pouca bagagem, o que é que ele trazia? Sonhos, fé e coragem. Vamos colocar o próximo que a gente vai ver aonde está a história aí. Mafê, lê o amarelinho para mim e depois já dá aquela apertadinha para a gente responder. Vamos embora. Então a gente tem assim: por que será que alguém deixa seu lugar de origem rumo ao desconhecido, como aconteceu com Patrício? Pois é. Né? Vou voltar aqui para Gente, todo o processo de deslocamento humano, eu não vou dizer todo, mas a grande maioria dele, é motivado por uma perspectiva muito pessimista no seu local de origem. A gente vai ver isso nos migrantes nordestinos, nos imigrantes que vieram para o Brasil e nos fenômenos de deslocamento que nós temos até hoje, principalmente na perspectiva da globalização. Mas vamos responder aqui. Dá aquela apertadinha, Mafê. Vamos lá. Por que alguém... Olha lá. Os motivos principais: socioeconômico, a gente aqui vamos traduzir como pobreza, não é isso? E religiosos ou culturais, pessoas que
acabam sendo vítimas de perseguição religiosa ou porque tem um perfil cultural que não se adequa ao poder da época. Aqui no caso do Patrício, do meu bisavô, Mafê, qual foi o motivo que o fez vir para o Brasil? Olha, considerando que ele vinha com pouca bagagem, ele trazia a família, puxa vida, olha, eu imagino que tenha sido pobreza. Pobreza, não é? Pobreza. A Itália hoje, que é vista como uma nação sofisticada, principalmente na questão da moda, do design, da culinária, toda essa construção do imaginário sofisticado italiano, ele é muito recente. Ele acontece a partir da década de 1960, tem coisa de 50, 60 anos, com La Dolce Vita. Mas antes, a realidade era de muita pobreza, e muita gente que está me ouvindo aqui, com ascendência italiana, por exemplo, compartilha desse passado. Vamos ver o segundo. O que atrai um fluxo migratório? Dá aquela apertadinha, Mafê. Os motivos principais: perspectivas econômicas e garantias individuais. Ou seja, é um contraponto daquilo que forçou a pessoa a deixar o seu local. Vamos continuar, Mafê? Vamos continuar aqui? Coloca o próximo relato, dá aquela lida para nós. Vamos lá. Antes de ler, eu quero dizer que o professor José Ronaldo, ele fala assim pra gente: vale a pena a gente saber contar, dizer das nossas raízes. Quando a gente vai atrás da nossa história, de quem nós somos hoje, a gente percebe que a gente é fruto, produto de todo um processo, né? Histórico. Histórico, exatamente. A gente não está fora da história. Claro que não. Né? Vamos lá, então. Então, vamos lá. A bordo do vapor Washington, Patrício chegou ao Brasil munido de um pré-contrato para trabalhar como agricultor nas lavouras de café na cidade de Araras. Um beijo para Araras. Eita, deve ter um monte de estudante de Araras aqui com a gente. Aqui no interior do estado de São Paulo. Antes, ele permaneceu alguns dias na Hospedaria dos Imigrantes, que fica situada na capital, em São Paulo, no bairro da Moca. E lá hoje também é um museu. Isso, né? Por isso que a gente está vendo as imagens aqui de São Paulo, do café e da Hospedaria do Imigrante, né, no começo do século XX. Troca para nós aqui que a gente vai ver aonde está a história. Né? Dá aquela apertadinha, Mafê. Olha lá, vou para a câmera 1. Mafê, você vai falar aqui comigo simultaneamente. Vamos. Faltava pessoas no Brasil para trabalhar? Não, não faltavam. Olha que curioso. Não faltavam. Nós tínhamos aí milhões de libertos no Brasil. Então a questão é, por que importar trabalhadores? E, na perspectiva da importação desses trabalhadores, por que alemães e italianos, por exemplo? Infelizmente, é isso que se registra a história, boa parte da nossa elite era muito racista, era ultra racista. É o chamado projeto do darwinismo social, que acreditava que a origem racial, a origem étnica do indivíduo determinava a sua produtividade. E na cabeça desse pessoal, dessa pseudociência, eles achavam que o Brasil não tinha como se desenvolver a partir de um trabalho livre feito por libertos, por mestiços e por negros. Para quem não sabe, a primeira opção de imigração ao Brasil foi de chineses. É mesmo? Foram chineses. Tanto que eles foram rapidamente ocupar a costa oeste dos Estados Unidos. O primeiro restaurante chinês fora da China foi aberto na década de 30 do século XIX na Califórnia. É sério? É. Ah, de comida chinesa mesmo. Comida chinesa. Puxa, eu não sabia. Então, só que no Brasil, por causa desse racismo todo, a opção que a elite fez é pelo imigrante europeu branco. Porque o parâmetro da época da eugenia, do darwinismo social, era essa superioridade racial que, de uma forma pseudo, vinha desse branco. E é nessa toada que você vai pegar uma Europa onde alguns locais eram muito pobres e vai se aproveitar desse excedente de pessoas para poderem sair, então, nesse projeto de imigração europeia. Continua apertando aqui para nós, Mafezinha. Olha lá, quando você vai trabalhar, você tem que gerar riqueza, não é isso, Mafezinha? Isso. Na época, final do século XIX, a riqueza do Brasil estava na indústria? Ah, não. Não. Estava na agricultura. Estava na agricultura, principalmente em qual atividade? Cana. Café? Café. Eu adoro café. Eu adoro café, né? Tem muito estudante aqui que foi criado para achocolatado e não gosta de café. Café é muito bom. Mas voltando aqui, então, por isso que o Patrício, ele veio trabalhar nesse processo de produção de riqueza que foi no interior de São Paulo. O café chega
pela Guiana Francesa, entra no norte, do norte vai para o Vale do Paraíba, Rio de Janeiro, e se expande bastante no interior de São Paulo. Dá a próxima apertadinha aqui para nós. Posso lhe fazer uma pergunta? A professora Kátia, os estudantes dela perguntam se eles pagavam as passagens para vir para o Brasil. Ótima pergunta. Vem aqui para um. Esse tema aqui daria muita, né? Não daria uma aula só. O primeiro projeto de imigração europeia, ele era muito análogo, semelhante à escravidão. Porque se emprestava dinheiro para o imigrante, e ele chegava aqui no Brasil endividado. E aí, para pagar a dívida, ele pagava com o trabalho. Só que quanto mais ele trabalhava, mais ele consumia na fazenda. Claro, porque ele precisava comer, né? E aí ele acabava se tornando um escravo. Praticamente um escravo. E aí começou a ter muita carta da galera escrevendo para a Europa e falar: cilada, cilada, não venham para cá. Inclusive algumas revoltas localizadas de imigrantes, né? E aí o governo de São Paulo, notem bem, não estou dizendo o governo brasileiro, o governo de São Paulo passa a financiar essa viagem. Então, o meu bisavô, por exemplo, ele não chegou endividado, chegou com um pré-contrato, e aí, é claro, a perspectiva dele de ter uma vida um pouquinho melhor era muito mais otimista do que aquelas primeiras levas que chegaram num esquema de parceria. O meu bisavô veio do esquema de colonato. Tá bom? Vamos continuando aqui? Vamos lá. Olha lá. E ali, na hospedaria dos imigrantes, na Moca, eles aportavam em Santos, naquela época era ferrovia, né? A gente não pode esquecer isso. Eles pegavam um trem, até hoje lá no Museu do Imigrante, para quem não conhece, tem sim. Tem a linha de trem, tem a Maria Fumaça. Isso, ali no quarteirão, né? Ali da hospedaria. Isso mesmo. E aí eles paravam lá e ali era feita uma espécie de quarentena para ver se eles tinham algum tipo de doença, porque os navios eram focos de epidemia. Ali eles recebiam uma documentação do governo brasileiro. Era muito comum, inclusive, trocarem o nome. Pois é, porque o controle não era tão bem feito assim. O meu bisavô era parmesan com S-A-N. Quando ele chegou no Brasil, virou parmesan com Z. Com Z, você vê, e muitos casos aconteceu Muitos isso, casos, né? E da hospedaria dos imigrantes na Moca, ele acabou indo para Araras. Vamos continuar aqui, Mafê? Vamos lá. Vamos lá. Ó, essa questão da memória. Aqui aparece, inclusive, para quem está olhando a foto, me perdoem aqui, vou fazer um comentário muito pessoal, é a foto do meu pai, né? Meu pai não sabia dessa história, embora ele fosse neto do Patrício. Foi quando a gente foi no Museu da Imigração que a gente recuperou esses documentos, que inclusive acabou servindo de fonte para eu fazer os relatos que eu faço aqui. A gente achou o livro do Patrício. Que legal. E outras pessoas, se quiserem conhecer um pouquinho também, podem ir ao Museu do Imigrante. Sim, serão muito bem recebidos, o pessoal lá é muito bacana. A aluna Vicente Ferreira, o bisavô da aluna da professora Karina, ele veio para Araras, tá? Igual o Patrício, em 1891. Foram ali praticamente simultâneos. Ela fez essa busca, olha que interessante. Araras, inclusive, como muitas cidades do interior de São Paulo, por um bom tempo eram terras que se falavam mais italiano do que o próprio português. Então, por conta de tantos imigrantes. Né? Meu pai ficou muito comovido, inclusive, porque ele não conhecia isso, e ele virou um habitué, tanto que nas festas de imigrantes que aconteciam no museu, ele estava todo ano lá. Que legal. Gostava bastante. Vamos trocar aqui a tela? Vamos lá. Vamos lá? Lê para nós, Mafezinha. Vamos lá. Meu pai, Alcides, nasceu em Araras em 1934. Ele era neto de Patrício. Em 1954, meu pai, ele partiu de Araras, o pai do professor Alcides parte de Araras em direção à cidade de São Paulo. Além da única valise, além da sua única mala, ele levava coragem, sonhos e fé, tal qual Patrício. Aqui na capital paulista, ele fez a vida trabalhando numa fábrica de bolachas. Sou paulistano, o professor Alcides é paulistano, bisneto de Patrício, e nasceu em 1969. O professor está aqui na capital paulistana até hoje. Até hoje. Vamos agora colocar as questões aqui para a gente fazer a análise do documento. Bora lá. Né? Pode dar mais uma apertadinha, Mafê? Olha lá, que fenômenos que a gente nota. Por que meu pai saiu de Araras, né, e veio para São Paulo pelo mesmo motivo do Patrício? Isso mesmo.
o país começava o seu processo rápido, né? Intenso, profundo de industrialização. E lembra que a gente viu naquele slide, o trabalho tem a ver com riqueza, a riqueza tem a ver com trabalho, um atrai o outro. E ali o polo econômico passa a ser a indústria, e a indústria se situa em São Paulo e nos arredores de São Paulo. É por isso que meu pai, então, com 20 anos, 19, 20 anos, vem para a cidade de São Paulo. Numa epopeia, numa saga muito parecida com o avô dele, só que agora interno, por fenômenos internos. E a gente não pode esquecer, está aqui no LED, a industrialização foi concentrada. Ela ficou no Sudeste e, mais especificamente, na cidade de São Paulo e arredores. A gente tem aqui o fenômeno do êxodo rural. O que é o êxodo rural? Fala pra galera. Quando o pessoal sai, né, da área rural, do campo, em direção às cidades. Né? Isso. Gente, vou aqui para um. Todo fenômeno de revolução industrial, ele é simultâneo ou precedido a um fenômeno de mecanização do campo. Quando a gente mecaniza o campo, vai ter um excedente de mão de obra, vai ter muita gente que não vai ter trabalho, além do que o preço desses produtos primários desabam. E aí, em busca de riqueza, as pessoas vão ter que buscar novas alternativas. A alternativa aqui, no caso, era a industrialização na cidade de São Paulo. E a gente tem também o processo de metropolização. De uma hora para outra, São Paulo sai de uma cidade de pouco mais de 200 mil habitantes e se torna uma metrópole ultrapassando 1 milhão de habitantes. E se a gente colocar numa perspectiva atual, já passou dos 10 faz tempo, somos uma megalópole. Isso vai durar enquanto nós formos grandes produtores de riqueza. É por isso que eu permaneço até hoje, porque foi nessa cidade que eu encontrei condições de me desenvolver do ponto de vista sanitário, da formação educacional, da moradia e produzir a riqueza necessária para que eu permanecesse aqui. Vamos dar uma apertadinha? Olá, eu acabei de responder. Por que nós permanecemos no lugar? Quando a gente tem essa infraestrutura, a gente tem trabalho, tem saúde, educação, moradia, ou traduzindo tudo isso, possibilidades de uma vida digna. Porque também, se a gente um dia perder isso, a gente vai ter que se virar, né, Mafê? Exatamente, vai ir para um outro local, buscar novas oportunidades. E aí a gente vai ter que repetir o fenômeno dos nossos antepassados. Provavelmente na sua família você também teve aí ascendência imigrante. Isso, sim. Muito embora eu não tenha ido ainda, como você fez, recontar essa trajetória, e você está me instigando a buscar isso, né? O professor José Ronaldo, ele fala assim, professor Alcides, é bom a gente lembrar também que, no caso dos negros, as suas origens, muitos documentos acabaram destruídos. Então, ele conta pra gente, né, que ele também tem o interesse de recontar a história da família dele, mas ele é tataraneto de escravizados. Por isso, ele não consegue acesso a tantos documentos. Eu preciso dizer uma coisa aqui de perto para esse professor. Qual é o nome dele mesmo? Professor José Ronaldo. José Ronaldo, nós temos aqui dois fenômenos muito chatos, muito tristes. O primeiro deles é que o Rui Barbosa, no começo da República, ele mandou destruir as documentações acerca dos negros no Brasil, imaginando que pudesse passar uma borracha nessa tragédia que significou a escravidão afro no Brasil. E também a gente tem algo que eu estava comentando com a professora Mafê um pouquinho antes da aula, né? Nós já falamos outras vezes, etc. A história é escrita por quem vence. É muito difícil a gente resgatar a voz daquelas pessoas que perderam na história, aquelas pessoas que foram vítimas de processo. Por exemplo, a história da minha família, ela partiu de um resgate pessoal do que muitas vezes não está no livro de história. Mas eu ainda consegui acesso a esses documentos. No caso dos antepassados desse professor, por causa justamente do que o Rui Barbosa fez, e pela dificuldade em se ter registros, porque eram pessoas que tinham muito menos, como que eu posso dizer, tempo, formação, para escrever relatos, etc. Você tem uma dificuldade muito maior de se resgatar isso na história social. Mas isso não impede que nós busquemos essas informações, que a gente que nós façamos resgates por outros encaminhamentos. Dar voz à história dos vencidos é tão, ou talvez até mais importante, do que a voz dos vencedores. Não desista. Vamos passar aqui para a próxima? Vamos lá. Olha lá, quando acontece um encontro aqui entre forasteiros
Quem está chegando de fora. E os nativos, a gente tem aí um choque cultural, né, Mafê? Isso. O idioma é igual? Não é igual, nem a culinária. Imagina o japonês, os descendentes de japonês. Imagine. Né? Porque o italiano, o alemão, o português, por exemplo, ele tem uma etnia muito próxima dos portugueses. E da elite branca que estava no país, ele meio que se camuflava. Ele era cristão, a língua era latina, ou seja, as adaptações eram menos cruéis, por exemplo, do que para os japoneses, que a etnia é diferente, o fenótipo diferente, tudo a muito língua completamente diferente, a religião completamente diferente. Inclusive, quando a gente faz estudos de história social, cientificamente a gente prova que a comunidade japonesa é que teve maior dificuldade de ser aceita. Né? E esses estereótipos permanecem até hoje. É verdade. A questão da culinária, a questão da religião, a questão das roupas, da indumentária, dos hábitos e tradições. Só que a gente tem um processo civilizatório acontecendo aos poucos. Mafê, dá aquela apertadinha para nós. Vamos lá. Mais uma. Olha lá, no primeiro momento a gente repudia. Não é isso, Mafê? Porque a gente instintivamente, olha a palavra que eu estou usando, instintivamente, a gente não gosta do diferente. A gente procura ficar perto de quem, Mafê? De quem é diferente ou de quem é igual? Né? De quem é igual. Né? Você pega uma pessoa de etnia diferente, idioma diferente, hábitos diferentes, no primeiro momento você tem o repúdio. Mas como acontece o processo civilizatório, professor? O processo civilizatório acontece com a convivência. É durante a convivência que você vai descobrindo aos poucos que o ser diferente não significa ser um inimigo. Dá a próxima apertadinha aqui para nós. Acontece um processo de adaptação dos dois lados, hein? Porque não é só complicado para quem chega, é complicado também para quem recebe. Isso mesmo. Né? E num terceiro momento, aperta aí para nós, Mafezinha, esse é o momento mais bacana de todos, onde há a troca. Onde há a fusão. E isso traz um profundo enriquecimento do patrimônio cultural. Vou aqui para eu estava até há pouco tempo atrás perguntando para a Mafê, acho que a Mafê vai lembrar. Mafê, você gosta de pizza? Nossa, e como? Gosta de esfirra? E como? Gosta de yakisoba? E como? Então, já pensou que chato seria se a gente vivesse num lugar onde não tivesse esse caldo de opções? Né, fruto dessa fusão, dessa adaptação que foi tão enriquecedora. Porque a gente não precisa jogar fora o nosso legado local, mas é tudo de bom a gente conseguir agregar todo esse patrimônio que está chegando e que vai ajudar a construir o processo nacional. O Brasil, junto com os Estados Unidos e com a Argentina e a Austrália, são as nações que mais receberam imigrantes. Faz parte do nosso DNA essa integração cultural, não é isso? Eu não posso esquecer de uma coisa agora, voltando para minha família, Mafê. Eu lembro que meu pai contava essa história, etc. Depois eu fui falar com alguns familiares e fiz esse resgate também. O processo de adaptação deles foi fundamental a presença do negro. As pessoas muitas vezes esquecem disso. Porque quando eles chegavam na Terra, quem conhecia o habitat local, quem conhecia melhor o fluxo das estações, os animais, os roçados, eram comunidades nativas e negras. Então, houve ali um processo muito forte de integração que, inclusive, as páginas dos livros de história meio que esquecem. Infelizmente. Deviam contar um pouquinho mais dessa história. De fato. Vamos trocar aqui o próximo slide. Vamos lá. Olha lá. A gente vai falar agora... Lê para nós aqui, Mafezinha. Vamos embora. Aprendeu a não se incomodar com as provocações. Era morena demais para ser oriental, olhos puxados demais para ser nordestina. Sendo algo entre uma coisa e outra, sentia deboches que a tomavam como intrusa e feia, mas tornara-se especialista em desprezar o desprezo e, finalmente, em pouco tempo, percebeu que a força lhe brotava da dignidade daqueles que se recusam a combalir. Curvada, só perante o prelo da overlock ou envolvida pela fé, diante da padroeira. Essa literatura, esse trecho aqui, eu estou fazendo uma homenagem aos nossos queridos imigrantes bolivianos, né? Que é um fluxo migratório bastante recente para a capital, e a gente vê aqui essa questão deles serem desprezados por causa da aparência, a gente vê aqui a questão do trabalho que eles fazem da indústria têxtil, mas
sendo bolivianos, sendo japoneses, sendo alemães, sendo portugueses, sendo árabes, sendo italianos, foi gente que venceu. Foi gente que não se curvou. Mas sem dúvida nenhuma. E eu queria encerrar a aula agradecendo a Mafê, foi muito bacana trabalhar com ela, pedindo mais uma vez licença a dedicar essa aula para o meu pai, alguém que eu sinto muita saudade, que está profundamente ligado aí. Valeu, gente. Beijo. Tchau, tchau. Que honra foi ter podido conhecer um pouco mais do Alcides professor, do Alcides pai e do bisavô Patrício. A gente se despede com muito, muito, muito carinho, muita honra. E daqui a pouco a gente está juntos de novo. Um grande abraço.